Olá, pessoal! A gente vai começar hoje a terceira parte do curso sobre física quântica. Na primeira aula desse módulo, a gente vai falar sobre o espectro do corpo negro e, em resumo, o que a gente vai fazer é estudar a radiação eletromagnética emitida por um objeto a uma dada temperatura, no caso ideal, em que esse objeto é um corpo negro, que é uma idealização criada para a gente conseguir trabalhar com esse problema de maneira mais simplificada. A gente sabe que a matéria no estado condensado, por exemplo, sólidos ou líquidos, emite radiação eletromagnética que depende da temperatura, tá? E esse espectro é uma distribuição contínua de comprimentos de onda. Então, todo mundo já viu que quando a gente esquenta muito um determinado objeto, a gente começa a perceber uma mudança na cor. Na temperatura ambiente, por exemplo, o nosso corpo está emitindo radiação o tempo inteiro por causa da temperatura. E, em geral, para essas temperaturas ambientes, a gente emite radiação na faixa do infravermelho. Mas quando a gente começa a esquentar um determinado objeto, a gente vê uma mudança na cor. E essa mudança na cor está relacionada com a mudança no comprimento de onda da radiação emitida, como uma função da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é o comprimento de onda principal da radiação emitida por esse objeto aquecido, ok? Bom, então o corpo negro é uma idealização que foi criada para que a gente pudesse estudar esse espectro emitido por um objeto a uma dada temperatura e as propriedades dessa radiação emitida. Então, por exemplo, o nosso corpo está emitindo radiação no infravermelho, tem várias variáveis que alteram a forma como a gente emite radiação, a pressão sanguínea, várias outras coisas. E por isso, fazer um modelo matemático de como é a emissão de radiação do nosso corpo é muito complicado, porque a gente tem vários fatores que entram nessa jogada. Então, por isso a gente tem uma curva exatamente, calcular a curva exata de como que é o espectro emitido pelo nosso corpo, por exemplo, ou por qualquer outro objeto, é uma tarefa complicada. Mas se a gente tem essa idealização do corpo negro, esse cálculo pode ser simplificado e essa idealização, apesar de nunca ser satisfeita totalmente, já ajuda a gente a entender várias coisas sobre o espectro emitido por um corpo a uma dada temperatura. Tá? Então, o corpo negro é um corpo ideal que absorve todos os comprimentos de onda da radiação que incide sobre ele. Então, a gente sabe que todos os objetos, eles absorvem uma parte da radiação que incide sobre eles e refletem uma parte. Em geral, a fração que é absorvida e a fração que é refletida depende do comprimento de onda, e é por isso que a gente percebe os objetos de diferentes cores, porque eles refletem mais a radiação em uma determinada cor do que em outra. Mas esse corpo aqui, esse corpo negro, é esse objeto ideal que absorveria todos os comprimentos da radiação incidente. Mas acontece que a emissividade, que mede de certa forma como um corpo emite radiação, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, e a absortividade, que mede o quanto da radiação incidente é absorvida, elas são iguais para um determinado comprimento de onda e a uma determinada temperatura. Então, o que acontece é que esse corpo negro, que absorve todos os comprimentos de onda, também é um ótimo emissor de radiação, é o melhor emissor de ondas eletromagnéticas para qualquer temperatura e qualquer frequência, ok? Bom, então, a radiação eletromagnética emitida por esse objeto ideal é chamada de espectro do corpo negro. Nenhum objeto no universo, bom, no universo talvez eu esteja falando demais, né? Mas nenhum objeto com os quais a gente trabalha no dia a dia emite radiação exatamente com esse espectro, porque isso é uma idealização. Nenhum objeto que a gente conhece absorve 100% da radiação que incide sobre ele, sempre reflete uma parte, mas a gente consegue chegar próximo desse limite, pelo menos em algumas faixas do comprimento
comprimento de onda, e essa aproximação ajuda a gente a entender muitas coisas, ok? E é o assunto da aula de hoje. O que a gente quer fazer hoje é estudar o espectro do corpo negro. Ok, então, no final do século XIX e início do século XX, esse era um problema que interessava vários físicos, e já existia um estudo experimental bem detalhado sobre essa radiação. Então, as informações que foram obtidas experimentalmente falavam várias coisas. Primeiro, que a intensidade total da radiação emitida era proporcional à temperatura elevada à quarta potência, e essa constante de proporcionalidade é chamada de constante de Stefan-Boltzmann. Então, isso aqui é a relação entre a intensidade emitida e a temperatura para o corpo negro. Como a gente sabe, nenhum objeto real é de fato um corpo negro, então a gente vai ter essa relação aqui, em que eu tenho essa nova constante, que é a emissividade. Então, como nenhum objeto ele é um absorvedor perfeito, como é o corpo negro, ele também não vai emitir tanta radiação quanto o corpo negro. Então, eu tenho esse fator que é a emissividade, que está entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 1, mais próximo do corpo negro é esse objeto, ok? Bom, além dessa relação entre a intensidade total e a temperatura, foi observado experimentalmente também que a intensidade emitida não é distribuída uniformemente ao longo de todos os comprimentos de onda. Então, tem alguns comprimentos de onda que são emitidos em uma intensidade maior do que outros. E ao analisar qual é a intensidade em função do comprimento de onda, a gente tem uma função que é a emitância espectral, que corresponde à intensidade emitida entre os comprimentos de onda lambda e lambda mais d lambda, né? Então, nessa faixa de comprimento aí, entre lambda e lambda, de comprimento de onda entre lambda e lambda mais d lambda. Bom, e se a gente plotar a emitância espectral, a gente vai obter essas curvas muito parecidas, né? Elas são essencialmente a mesma curva, a menos de uma transformação aí nesse espaço. A gente vê que depende da temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a gente vê um deslocamento dessa curva no sentido dos comprimentos de onda menores. E a gente vê aqui que eu tenho alguns comprimentos de onda que têm intensidade maior do que outros que têm intensidade bem baixinha. E o máximo dessa função, né, que se a gente vê aqui todas essas funções têm um máximo, né? A gente vê que esse máximo vai se deslocando no sentido de comprimentos de onda menores à medida que a temperatura aumenta. Esse cara aqui é o nome da M. O máximo dessa função depende da temperatura e também foi observado experimentalmente que o máximo dessa função vezes a temperatura é sempre igual a uma constante, que é essa constante aqui. Essa relação é conhecida como lei do deslocamento de Wien, tá? E é essencialmente esse pontinho de máximo aqui que fala pra gente qual é a radiação que a gente vai perceber com maior intensidade, né, com maior facilidade, quando a gente vê um objeto a uma determinada temperatura. E é por isso que, à medida que a temperatura aumenta, a gente vê ele brilhar em comprimentos de onda mais baixos, né, em comprimentos de onda menores. Ok. Então, um dos problemas que os físicos queriam resolver a gente tem todas essas leis empíricas, tudo isso está muito bem estabelecido do ponto de vista experimental, mas além de analisar um problema experimentalmente, a gente sempre quer descobrir quais são as razões fundamentais que levam ao comportamento do problema da maneira como ele é observado. Então, o que a gente gostaria de fazer é explicar todas essas leis, todas essas relações entre a temperatura e a radiação emitida por um objeto do ponto de vista de aspectos fundamentais da física. E esse era um problema, um dos principais problemas no final do século XIX, no final do século XX,
E a tentativa de resolver esse problema com a física clássica, com o que era conhecido até o final do século XIX, não deu resultado. E para resolver esse problema, o Planck sugeriu a hipótese da quantização da energia, que para ele inicialmente parecia um artifício matemático, que era a única coisa que funcionava para resolver o problema, mas que depois se mostrou uma propriedade da natureza, e assim nasceu a física quântica.